adolescente, eu sofria muito bullying na escola. E não era um bullying muito legal, sabe? Eu acho que nem, não existe forma de bullying legal. Mas eu apanhava por, sei lá, só existir. Então as pessoas me batiam, me xingavam, ofendiam. E isso gera traumas em qualquer indivíduo, independente de quem seja. E um dos traumas que me gerou, na época, foi a ausência de comunicação, porque eu não tinha segurança de me comunicar. Como você vai ter segurança de se comunicar, de falar sobre as coisas, de falar sobre você, ou apenas falar sabendo que as pessoas vão julgar quem você é e tendo essa insegurança de achar que as pessoas vão estar julgando tudo aquilo que você está falando? Então, naquela época, eu tinha muito medo de comunicar, eu tinha muito medo de me mostrar para o mundo mesmo, de falar sobre as coisas, de ser quem eu sou, porque eu sabia que as pessoas iam me julgar. Então, eu acabei me privando muito de falar, eu fiquei uma pessoa muito introspectiva. Eu não falava muita coisa, assim, no dia a dia com as pessoas, e quase nada eu não falava muito, né? Na real, eu não falava, não falava nada, eu ficava muito quieto. Por conta dessa insegurança e por conta desse medo, e por não ter muito sentido de falar, na verdade. Eu não tinha tantos amigos e tal, enfim. Só que, conforme o passar do tempo, eu fui percebendo que a comunicação ela é essencial para tudo, principalmente para você se defender. Porque ninguém vai falar por você, ninguém vai te defender e você precisa muito abrir a sua boca para isso. Você precisa fazer uma rede de apoio, então você precisa fazer amizades, consequentemente você precisa conhecer pessoas novas, falar sobre você, ignorar o fato de que às vezes elas podem julgar você ou, enfim, entender que nem todo mundo vai ser ruim com você. Você precisa saber falar não e se posicionar. Você precisa ter confiança para conseguir falar as coisas. A gente pensa que a comunicação ela nasce com a gente, mas às vezes ela vira um artefato mesmo para você se defender da vida. Então, a gente se comunica em todos os momentos da nossa vida, seja para impor respeito, seja para apenas falar alguma coisa, ou para nos expressar, nos posicionar como profissionais, como pessoas em determinados ambientes, para criar contatos, criar vínculos, entre várias outras coisas. E o Roger lá de trás, ele não comunicava porque ele tinha esses traumas, mas ele precisou comunicar. Então eu acabei tentando de todas as formas possíveis para me posicionar mais, para deixar de ser uma pessoa muito introspectiva, muito fechada e começar a vencer essas barreiras, a barreira da vergonha, a barreira do medo e do julgamento, entre outras coisas. Porque fica na nossa cabeça que as pessoas vão julgar a gente ou coisas do tipo, mas isso passa, depois isso passa. Uma das coisas que eu tive que trabalhar muito, assim, muito mesmo, foi a minha confiança, a minha autoconfiança. Porque você não consegue falar tanto se você não tiver autoconfiança. Você não consegue se expressar sobre você, você não consegue se posicionar se você não tiver autoconfiança. Então, se você está assistindo esse vídeo porque você quer ser uma pessoa mais comunicativa, trabalhe a sua autoconfiança. Você precisa ser confiante de você, você precisa ter certeza das coisas que você fala, você precisa amar um pouco você também para você ignorar todos os outros fatores. O fator de você saber que tem alguém te julgando, saber que tem pessoas te olhando, de você ter medo do que as pessoas estão pensando de você. Porque se você não trabalha a sua autoconfiança, você não consegue comunicar da maneira, às vezes, que você quer comunicar. Então, sejam mais autoconfiantes, trabalhem isso. E isso vai ajudar em você em várias coisas. Outras coisas que me influenciaram muito também em relação à comunicação foi participar de coisas que eu precisasse comunicar. Grupos, projetos, que eu fale, que eu abra a boca, que eu tenha que falar ali, porque você precisa falar, você precisa saber falar com o seu professor, você precisa saber falar com outros membros do grupo, você precisa aprender a falar com colaboradores, e isso vai destravando a sua comunicação na prática, porque você começa a perceber vícios e coisas que sempre acontecem, sabe? Tem coisas que sempre acontecem, você já prevê, você já sabe o que fazer, então não vira uma novidade, o seu corpo ele se acostuma com isso. Quando o nosso corpo se acostuma com determinados comportamentos, momentos, fica muito mais prático de lidar com eles. A gente lida melhor com coisas mais rotineiras, que a gente já está habituado, do que com coisas novas. Então, se exponha a isso.
A gente aprende, a gente se acostuma com as pessoas olhando pra gente, com alguém ouvindo aquilo que a gente está falando, com discordar das pessoas, com aceitar das pessoas, enfim. E quando eu falo sobre comunicar no vídeo, eu estou querendo falar sobre tudo, desde o momento de você fazer uma palestra, até você falar um não, você expressar a sua opinião, você se posicionar às vezes na internet ou em qualquer outro ambiente que você tenha que expor a sua personalidade, expor quem você é. As habilidades comunicativas ou você ser uma pessoa mais comunicativa é algo criado, eu acho, sabe? É algo que você desenvolve, você não nasce necessariamente com essas habilidades, você vai desenvolvendo conforme o passar do tempo. É isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, caso você tenha alguma trava na comunicação. E deixe nos comentários como que foi o seu processo de ter que comunicar mais. Que eu sei que é um pouco difícil, tá? Não é tão fácil assim. Eu sei que o vídeo ficou um pouco pessoal em algumas partes, mas eu acho que auxiliou para entender que hoje em dia eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu não ligo muito para algumas coisas, assim, as minhas barreiras voltadas para a comunicação, elas às vezes estão bem pequenas, nem costumam ser barreiras, é muito raro assim acontecer, acontece, mas às vezes é muito raro na real. Só quando eu realmente não estou confortável em um ambiente muito novo, assim, com pessoas que têm um certo receio de comunicar, mas é porque é para mostrar que a comunicação ela é construída. A gente não nasce com a comunicação na ponta da nossa língua, a gente já não nasce falando tudo, inibido da vergonha, inibido do medo. Temos vergonhas, temos medos, só que a gente lida com isso às vezes de formas diferentes e aprendemos a lidar com isso. Você sempre vai ter vergonha, você sempre vai ter medo, você sempre vai ter insegurança. Sempre vai pensar que as pessoas estão julgando você. Só que a gente não tem muito o que fazer, sabe? É natural, assim. É da vida. Então, por mais que a gente saiba disso, às vezes é só ignorar e vivendo. No final de tudo, ninguém vai ligar, gente. Ninguém vai ligar. Ai, passei a maior vergonha da minha vida. As pessoas estão tão ocupadas com si mesmas que a gente não liga. A gente vê, às vezes ri, às vezes fala, comenta, porém é algo momentâneo, sabe? Isso não dura a vida toda. Não fique se julgando, culpando por alguns erros que você comete em relação à comunicação, por alguma vergonha, porque ninguém liga, gente. No final ninguém liga. Basicamente ninguém liga. Só você, sabe? Só quem liga para as suas barreiras, para a sua vergonha, para a sua timidez, para as suas milhões e trilhões de barreiras é você. Só quem sabe é você. E também as dificuldades. É difícil. Ninguém fala que é fácil. Comunicar, você se inibir da vergonha, você tirar essa trava, é muito difícil. E tá tudo bem ser um processo longo ou não, ser um processo curto. É um processo que você vai viver e vai ser muito bom depois. Tá? Então abra a boca, comuniquem, comecem a comunicar.